Existe mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa vã filosofia. Porra, tu vai ficar citando Bíblia agora? Que Bíblia, animal? Isso é novela, burro pra caralho. Essa, essa citação é uma citação de William Shakespeare na obra de Hamlet, né? E eu tô citando ela aqui porque vem ao caso agora, tá? Primeiro, eu queria começar esse vídeo falando um pouco, se você não conhece a trajetória, se você está aqui há pouco tempo, eu queria falar um pouco para você da trajetória desse canal, tá? O Escola de Trade no YouTube, tá? Esse canal foi fundado há 6 anos atrás, tá? Tá para fazer 6 anos em outubro. E o objetivo de eu ter fundado esse canal, lá no começo, quando eu comecei a ter resultado com as minhas operações, por muito tempo eu relutei em fazer canal no YouTube, em montar turma de trade, tá? Porque no começo eu achava que, como eu tinha encontrado o meu caminho aqui, eu simplesmente consegui um resultado que a maioria não conseguiu. E aí eu comecei a ver, a ver o que estava acontecendo no Brasil, né, com relação ao trade esportivo. E eu comecei a perceber que mas muita gente estava se beneficiando do crescimento desse mercado aqui no Brasil. E estava se beneficiando, começaram a criar canais no YouTube, começaram a criar página de Facebook, começaram a criar curso, tá? E esses treinamentos, esses cursos que eram oferecidos antigamente, há 6 anos atrás, quando eu comecei, esses treinamentos eram superficiais. Esses treinamentos, ficava claro, pelo menos para mim, ficava claro que eles não dariam resultado para ninguém, não levariam ninguém a ter resultado. Simplesmente pelo fato de que não ensinava nada mais aprofundado, nada que fizesse a pessoa realmente mudar a mentalidade, nada que fizesse a pessoa enxergar um caminho correto a seguir, tá? Esses treinamentos simplesmente deixavam a pessoa fazer da maneira que achasse melhor fazer. E foi aí que, de tanto ver as pessoas terem desilusões com esses treinamentos e podia acabar achando que o trade esportivo era uma coisa mentirosa, tá? Eu estava acabando de entrar no mercado e ele podia morrer logo. Então eu resolvi criar uma opção, tá? E eu resolvi, dali para frente, oferecer para as pessoas a mentalidade que eu tinha, que eu consegui adquirir lá há 6 anos atrás, e principalmente a maneira que eu fiz para adquirir essa mentalidade, tá? As análises prévias, a leitura de estatística, a análise de dados, sempre foi, e se você está aqui há mais tempo, você sabe que eu bato nessa tecla em praticamente 99% dos vídeos desse canal, tá? E as análises prévias são o caminho mais fácil para quem não consegue resultado, porque as análises prévias, a análise de dados, ela fornece para as pessoas uma visão racional, tá? Uma sequência de lógica que qualquer pessoa consegue aprender a fazer, tá? Você sabe que movimentação de jogo, para mim, movimentação de jogo ela é
exclusiva, a decisão baseada somente em movimentação de jogo é uma ferramenta que é muito mais importante para um trader puro, porque ele precisa encontrar oportunidade no decorrer do jogo e é isso que ele vai ter que olhar na hora para tomar a decisão. Pois bem, sigo com as minhas turmas, muita gente me procura para aprender essa base lógica, essa sequência lógica, essa maneira mais fácil de ter resultado fazendo uma coisa que elas nunca fizeram, né? Que sempre disseram para essas pessoas ficar assistindo o jogo e tomar decisão de acordo com o chute a gol e tudo mais. E elas nunca conseguem. E a maneira que acabam conseguindo os resultados é quando essas pessoas conseguem vir até aqui e aprendem da maneira que eu faço para ter resultado, né? O head é evitado e tudo mais que eu venho aqui quase sempre falar. E aqui vem um alerta. Muito cuidado com o que está surgindo agora, tá? Existem pessoas aí no YouTube que estão tentando se dizer agora pioneiros em avaliação de dados, tá? Criaram aí a falsa ideia de que agora, só agora, se você fizer um treinamento baseado em ciência de dados, você tem maior capacidade de avaliar se um time é mais confiável ou não. Eu venho falando isso aqui há 6 anos. E essas mesmas pessoas que agora estão surgindo aí com videozinhos falando sobre ciência de dados, essas pessoas sempre ridicularizaram a análise prévia. E agora estão usando o nome ciência de dados para dizer que é alguma coisa inovadora. E não é. Isso é análise prévia e sempre foi e sempre vai ser. Só que tem um problema. Eu faço uso de ciência de dados e com o nome de análise prévia fazem 6 anos, pelo menos, tá? Então, não é um videozinho que eu faço agora te oferecendo um treinamento inovador, entre aspas, nisso aí, que vai fazer meu treinamento valer mais, que vai fazer meu treinamento custar mais caro, tá? Algumas pessoas vão tentar se beneficiar disso para empurrar em você alguma coisa mais cara. Vão querer ganhar dinheiro em cima de você por isso. Muito cuidado, abra seu olho com base nisso que eu estou falando, porque é uma coisa que já existe há muito tempo e que, veja só, a minha mentalidade não mudou. A minha mentalidade é a mesma a de 6 anos atrás. E que eu sempre martelei a respeito de análise prévia. E agora, pessoas que antes se diziam únicas e corretas, fazendo leitura de movimentação de jogo, como se fosse a única verdade, agora descobriram, não sei porquê, que a ciência de dados ajuda quem não tem resultado. Pois bem, caros senhores, existe mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Ou seja, uma verdade que a gente achava 100% correta hoje ou ontem, né? Daqui a pouco pode não ser mais. Daqui a pouco a nossa mentalidade muda, tá? Só que a minha não. Eu falo
confirmo e reafirmo. Avaliação de dados e análise prévia, com base em avaliação de risco, traz para você, e eu sempre disse isso desde 6 anos atrás. Análise prévia traz para você uma visão que você não consegue ter muito fácil somente através de movimentação de jogo. Abra seu olho. E mudando de assunto agora, falei 10 minutos a respeito disso, mas é muito importante que você tenha em mente o que estão tentando fazer. Vou dizer contra você, tá? O assunto desse vídeo que eu queria comentar um pouco mais rápido é a respeito dos momentos de gols. Você sabia que usando análise de dados, usando ciência de dados, é possível você prever o momento que um gol pode acontecer? Eu já falei isso, já mostrei isso no meio de outras análises, em vários vídeos que eu fiz aqui. Mas, falando mais especificamente desse ponto da análise, os momentos de gols conseguem te fornecer, se você não usa isso hoje, recomendo muito fortemente que você passe a olhar. Porque o momento em que a bola bate na rede, pelo lado de dentro do gol, obviamente, esse gol não é por acaso. Não é porque o time chuta para gol, não é porque o outro time sofre muito, não é, tá? Um gol só acontece, um jogo de futebol, ele só é levado ao gol quando um time... tem duas situações. Primeira, quando um time tem um ataque efetivo, pelo menos em um dos períodos do jogo, e que nesse mesmo momento o outro time tem uma fragilidade extrema, ou seja, o gol é facilitado, tá? Então precisa de um ataque forte desse time nesse momento, e o outro time precisa sofrer muitos gols exatamente nesse momento. Segunda situação, quando um time tem um ataque consistente ao longo dos 90 minutos, tá? Quando um time ataca ao longo do jogo inteiro, e você não precisa assistir jogo para isso, você não precisa assistir jogo para saber disso. A ciência de dados desse time já te mostra previamente isso. Se o time tem ataque consistente ao longo dos 90 minutos ou não. E um time que tem ataque consistente ao longo dos 90 minutos, ele não precisa que o adversário facilite o gol. Ele chega por ele mesmo, ele martela o adversário ao longo dos 90 minutos e chega mais fácil até o gol. Então, se você é trader ou se você é punter, você consegue acertar mais fácil. Se você trabalha com algum evento que precise de gol para você pegar lucro, seja back a um time, seja lay ao outro, seja over, que seja, você consegue mais fácil acertar o gol, mais fácil ter seu lucro com o gol, né, de um determinado time ou dos dois, que seja, se você entender e encontrar quais são os momentos mais prováveis para esse gol acontecer. E esses momentos mais prováveis para esse gol acontecer é dentro dos momentos de gols, onde um time, pelo menos, ataca de uma maneira mais firme, mais forte, e o outro time sofre gol em maior quantidade nesse período. Detalhe, o gol é menos provável quando um time ataca pouco e o outro time sofre muito. E o gol também é menos provável quando um time ataca muito e o outro time sofre pouco, desde que esse time que está atacando não tenha ataque consistente ao longo dos 90 minutos.
se ele não tiver ataque consistente ao longo dos 90 minutos, ele precisa que o adversário facilite o gol para esse gol acontecer. Então, se você conseguir estudar essa parte e conseguir extrair a informação de quais são os momentos que um time ataca e o outro sofre, ali é muito provável, e eu garanto que é muito provável, que você pegue um gol. Era isso que eu queria falar para você. Muito obrigado, bons greens, se cuida, fica em casa. E é isso. Muito obrigado, bons greens e até o próximo vídeo.